Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a Maitê Catar. Boa tarde, Maitê. Boa tarde, André, tudo bem? Tudo jóia. Hoje a gente vai falar sobre um produto que é o Swap CDI Pré. Mas antes da gente explicar um pouco do produto, eu queria que você explicasse pra gente o que é swap. A gente sempre ouve falar de swap cambial, ultimamente inclusive bastante, né? Então o que é só para passar uma ideia do que é o swap? Swap é uma operação bem simples, né? Significa troca de indexadores. Ou seja, você quer sair de um indexador que você está indexado ao CDI e você quer passar isso para pré-fixado. Então, nessa operação, você fica passivo em um indexador e ativo no outro indexador, trocando então o indexador que você já tem em um determinado produto. É, a taxa de juros, né, subiu rapidamente nos últimos meses e muita gente há um ano atrás, 6 meses atrás, acabou fazendo aplicações em renda fixa baseado no CDI e achando que era um bom negócio. Afinal de contas, 14,25 ao ano é uma bela taxa muito alta. Uma taxa sim. muito alta. Mas o que acontece agora é que tem taxas pré pagando 16, 17%, né? E esse swap vai fazer exatamente isso, vai garantir uma taxa melhor do que o cara tem hoje no CDI para um vencimento, por exemplo, daqui a 2 anos. É isso que o swap CDI pré tenta fazer? Isso mesmo, aqueles investidores que estão hoje em produtos pós-fixados que não têm liquidez diária. Então, por exemplo, LCIs, LCAs, CDBs aí de 2 anos ou 3 anos e que eles não podem sair no meio do caminho. E estão olhando aí as taxas pré-fixadas do mercado que estão muito altas e eles gostariam de travar uma taxa pré-fixada. Só que eles não podem sair da aplicação que eles já estão. Então, existe a possibilidade de fazer um swap nessas posições pós-fixadas, aonde a gente coloca um swap na carteira do investidor e garante para ele uma taxa mínima pré-fixada para aquele período de tempo determinado. E aí, caso até o vencimento do CDB dele ou da LCI, da LCA, o juro caia ou não suba, não passe desses 14,25, ele garantiu uma taxa mais alta. Exatamente. Certo? E se o juro explodir e ele por acaso for para, sei lá, 18, 19% em média, né, num prazo de 2, 3 anos, ele garante pelo menos, por exemplo, o que teria pré hoje de 15,5, por exemplo. Exatamente. Então, como é que vai funcionar a operação? A operação, ela é totalmente separada da carteira pós-fixada do cliente, né? Então, o cliente, ele pode ter uma carteira com CDBs, com LCIs, LCAs. Ele não precisa swapar um produto só da carteira dele. Ele pode colocar o swap para a carteira dele como um todo. E aí, o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo, né? Nesse caso, vai chegar no vencimento do swap, vamos supor que seja dia 2 de janeiro de 2018 o vencimento do swap. Vai chegar no vencimento e a gente travou uma taxa pré-fixada de 15,5% ao ano. Vamos supor que aí vai ter o CDI acumulado do período. Então, o cliente, se o CDI acumulado no período até dia 2 de janeiro de 2018 for mais baixo que 15,5% ao ano, ele vai receber a diferença. Se o CDI acumulado no período for mais alto do que os 15,5% ao ano, ele vai pagar a diferença. Então, nada mais que ele está fazendo como uma aposta de que a taxa pré-fixada de 15,5% ao ano vai ficar mais alta do que o CDI acumulado para o período. E por isso, então, que ele coloca esse swap. Perfeito. É uma boa aposta, né? A não ser que a coisa deteriore e piore muito, né, nos próximos semestres, né, é muito provável que esses 14,25 esteja muito mais perto do topo do que, por exemplo, 18 ou 19. Agora, você tem uma tabela mostrando exatamente um pouco do que é isso, né? Você poderia dar uma explicada nela pra gente?
Claro, a gente fez, André, uma análise aqui de cenários, né? Obviamente é um exemplo hipotético e nessa tabela a gente considerou um swap de R$500 mil. Nesse caso, o swap é uma operação de derivativo. O cliente ele não precisa desembolsar R$500 mil de caixa. Ele simplesmente tem que colocar uma margem de 20% do financeiro, que nesse caso, nesse exemplo, seriam R$100 mil. Então vamos lá, se eu tenho, por exemplo, R$100 mil de CDB, de LCI, de LCA, de Tesouro de Direito, pós-fixado, eu não preciso pegar esses R$100 mil em dinheiro. Você não, exatamente. Eu posso dar como garantia os títulos que eu tenho de... Exatamente. Você pode dar como garantia, é uma garantia BMF, né? Que são alguns CDBs que eles aceitam como margem, ou títulos públicos, ou ações. Não precisa ser aquilo que você quer swapar. Pode ser o que você tiver que é aceito em margem. Né? Então, você coloca, né, esses títulos em margem. E aí, então, eu fiz alguns cenários aqui. Supondo que o seu swap se iniciaria dia 29 de setembro de 2015 e estivesse vencendo dia 2 de janeiro de 2018. Seria um período total de 571 dias. Então, eu fiz aqui 4 cenários, né? No cenário número 1, considerando em 2015 a Selic em 14,25%, vamos supor que em 2016 ela fosse para 14%, em 2017 para 13%, a gente teria aí um acumulado no período de 33,46% para 571 dias. Vamos então supor que a gente faria um swap aqui, onde o cliente ficaria ativo numa taxa pré-fixada de 15,5% ao ano, que na segunda tabela, para o período de 571 dias, ela corresponde a 38,6%, tá? E a gente vai comparar, então, o cliente está ativo numa taxa pré-fixada de 38,6% e passivo no CDI acumulado no período, que no caso, né, nesse cenário 1 que eu fiz, foi de 33,46%. Então, qual vai ser no vencimento o resultado para o cliente do swap? Vai ser aí a diferença entre a taxa pré-fixada no período e o CDI acumulado no período, multiplicado pelos R$500 mil. Então, nesse primeiro cenário, onde houve uma queda na taxa de juros, o cliente ganharia no swap 25.677,60. E aí eu tô vendo na segunda e na terceira linha, quer dizer, quanto mais baixo tiver os juros, ou quanto mais baixa for a média nesses 3 anos dos juros, mais ele vai ganhar no swap. Exatamente. Em compensação, se por acaso o juro ficar maior do que a taxa pré no período, ele perde no swap, mas em compensação ganha mais no CDB. Então, o que eu quis mostrar? A última coluna, André, eu fiz questão de colocar aqui uma suposição que o investidor tivesse um CDB de 120% do CDI, tá? E esse CDB, lá no vencimento em 2 de janeiro de 2018, ele estaria dando para ele, no primeiro cenário, 200.786,88. Totalmente independente do swap. Então, o que aqui foi o ganho da carteira do cliente? Foi o ganho dele no CDB, a 120 do CDI, que não tem nada a ver com o swap, mais o ganho dele no swap. No último cenário, onde teve uma alta dos juros, o que acontece? Ele tem também um ganho mais alto no CDB, porque o CDB dele estava indexado ao CDI, tá? Só que ele teve uma perda no swap. Mas ainda assim, se você somar os dois, ele teve um ganho bom, né? Então, assim... Na verdade, ele travou a taxa dele em 15,5%. Exatamente, ele travou a taxa dele em 15,5%, tá? Então, assim, o importante é a gente ver que aqui... ele vai travar uma taxa pré... É como se ele estivesse travando uma taxa pré-fixada no período, mas a carteira dele pós-fixada continua rendendo para ele o CDI, só que ele vai receber ou vai pagar o ajuste no swap, que é totalmente dependente, uma operação sem caixa nenhum, apenas com margem em garantia. E paga no vencimento do swap. Exatamente. Legal, muito bom. Eu acho que ficou muito bem explicado, quer dizer, para você que fez operações em renda fixa
com rentabilidade um pouco mais baixa do que se tem hoje na rentabilidade pré, e acredita que estamos muito próximos aí do topo dos juros. Vale a pena então conhecer esse produto. E aí, esse produto não está disponível no home broker, mas é só conversar com o seu assessor que ele vai poder te assessorar muito bem. Exato. E aí, se vocês precisarem de alguma coisa, falem com ele e ele contata a gente na mesa e passa taxas para vocês indicativas de acordo com as condições do mercado. Muito obrigado. Obrigada, Ficou boa sorte para explicado. todo mundo. Tá joia. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.